A quinta marcha está a todo vapor e graças à nova habilidade de Luffy ele está conseguindo lutar de igual para igual com Kaido. O Yonko, que estava bem até então, parece estar começando a fraquejar, mas a gente não consegue entender a verdadeira intensidade dos golpes do Luffy. A luta se tornou um pouco divertida, mas ainda assim está mais séria do que nunca. Como o próprio capítulo diz, o próximo nível. O Luffy deu um level up, agora ele está um nível acima, talvez até mesmo de Kaido. E tudo isso enquanto ele tem um jeito livre e divertido de lutar. O capítulo começa com uma conversa entre os dois dizendo que achavam que o Luffy estava morto. O Chapéu de Palha concorda, achando que ele realmente não tinha mais como sobreviver ao que estava acontecendo com ele, e Kaido fica meio se questionando o que está acontecendo com o Luffy. Um corpo que tem uma transformação de uma Zoan, porém consegue alterar as coisas em volta dele e até mesmo o corpo dele como uma paramécia. Kaido então parte para engolir o Luffy e acabar com ele de uma vez por todas, e ele finalmente consegue. Depois de ter tentado umas 4 vezes na luta, ele conseguiu. E o Luffy simplesmente ficou batendo entre o corpo, entre o intestino do Kaido. Ele saiu batendo em toda a extensão de corpo de dragão do Kaido. E aí eu tenho uma pergunta: o que aconteceria caso o Kaido se transformasse de volta na forma híbrida ou na forma normal dele? Luffy então usa o seu Gomu Gomu no Fuzen e abre uma bola no meio do corpo do Kaido. E a gente consegue até ver os bracinhos dele dando uma levantada assim, atravessando as escamas de Kaido, e o dragão está rugindo ferozmente porque de alguma forma isso doeu. Yamato e Momonosuke assistem a cena de longe se perguntando o que está acontecendo com Kaido. Eles só conseguem ver o corpo gordo do dragão, e inclusive a gente também nota alguns raios no céu e ele quase se partindo ao meio por nada. A gente vê aí que Yamato está bastante surpresa com o que está acontecendo, e os dois vão até ter uma reação um pouco diferente com a nova forma do Luffy. Kaido está meio irritado com o fato do Luffy estar brincando dentro do seu corpo, e a gente vê que o Luffy ficou meio de saco cheio e ele decidiu sair pelos olhos do Kaido. Com seu novo golpe chamado Gomu Gomu no Daishutsu Rocket, o Luffy sai de dentro do Kaido de uma maneira um pouco diferente, um tanto engraçada, mas que eu não sei o quão alto é a intensidade desses golpes do Luffy, porque tudo parece tão divertido, uma brincadeira tão legal de se assistir, mas talvez um pouco sem demonstrar o quão realmente os socos do Luffy estão fortes ou fracos. Mas ainda assim a gente tem que lembrar que esse é o pico dele, é a transformação mais forte dele. A quinta marcha, com um jeito único de lutar, e realmente é um jeito muito diferente. A gente vê aí que, não o suficiente, ele vai para os céus e se transforma num gigante. A gente tem a reação de Momonosuke e Yamato, citando que aquele ali parecia o Luffy, tinha a voz dele sendo do Luffy, mas por que aquilo estava acontecendo? Quem era aquele ser de cabelos brancos, roupas brancas, sendo que o Luffy não tinha essas características quando ele chegou em Onigashima? E antes de continuar a luta, eu quero citar que essa aparição gigante do Luffy, a forma que ela aparece, é bastante comum em One Piece, e ela sempre quer dizer alguma coisa um pouco legal, assim. Ela tem um tom simbólico maneiro, né, divertido, que é sempre esse jeito do Luffy pulando com uma perna para um lado, uma perna para o outro, com os braços abertos. A gente tem isso dele saindo de Skype, por exemplo, tem diversas capas de capítulo com ele, assim. Então é uma parte simbólica bem legal do Oda, até porque o Momonosuke e Yamato devem estar vendo ele como um deus nesse momento, né, olhando ele de tão alto assim, gigante, e talvez até com a pose parecida com a de Nika. Kaido infelizmente acaba com esse momento instantaneamente após morder o Luffy e deixar o Chapéu de Palha um pouco indignado, e que simplesmente fez o Kaido corda de pular. Ele literalmente está rodando o Kaido em volta do corpo dele como
se não fosse um dragão, como se não fosse nada que tivesse ali, que estivesse segurando algo normal. Luffy então toma um Bottle Breath na cabeça e sai voando pra longe, sendo acertado em cheio. A Yamato até reforça isso, a gente vê o Luffy tostado, e aí ele simplesmente aparece com a cara estressada, meio irritadinho. Aí a gente vê as perninhas dele correndo no ar e ele conseguindo atravessar de volta para a ilha de Onigashima, com o Oda até fazendo uma brincadeira. Quando ele está correndo, é como se fosse o som de carro passando muito rápido ao seu lado, né? Como se fosse aqueles carros de Fórmula 1. E ele vem girando o seu braço para partir para um novo ataque, muito provavelmente, mas não dá nem tempo. O Kaido já vira e dá um Ragnarok na cabeça dele, fazendo ele ir lá para baixo da cabeça de Onigashima, lá pro topo, pro meio do domo, e aí com os olhinhos saindo, assim, como se a cabeça dele tivesse sido empurrada muito forte, e realmente foi. A gente vê até um galo na cabeça do Luffy, e aí a gente vê uma cena cômica, com todos olhando e os olhinhos saindo, assim, muito engraçado. E a gente vê a Tama e a Nami chorando, junto com o Chopper também, meio sem entender o que tá acontecendo. A cena é até um pouco estranha, porque os olhos não estão no lugar certo, dá até um nervoso de ver. Seria inclusive muito engraçado se as lágrimas acompanhassem os olhos, né? Infelizmente não acontece, mas eu acho que seria ótimo no geral. A gente vê o Luffy voltando pra cima, puxando sua cabeça e ficando com a forma um pouco diferente. Ele cita que está doendo e os batimentos dele vão ficando mais devagar. A gente também vê Kaido falando agora um pouco mais sobre essas novas habilidades do Luffy, né? E ele também sente como se a luta tivesse perdido um pouco de seriedade. Ele fala que parece que o Luffy está num conto infantil, que foi um show, mas isso não é o mundo dos sonhos. Ele não pode ser derrotado. E aqui vem um ponto bastante interessante. O Kaido cai e ele vai quase para os seus joelhos. Ele fica assim, meio cansado depois de tudo isso que está acontecendo. E aí vem uma pergunta, né? Como eu falei no começo do vídeo, da onde vem o dano que o Kaido está levando? Porque é um mundo muito divertido, mas os golpes do Luffy não têm a intensidade que normalmente tem. Se a gente vê a trocação dele com o Kaido antes desse momento, são socos que tem uma força de impacto muito maior, tem uma aparência de mais força, mais dano, no geral, assim, e parece que esse tipo de luta do Luffy agora não causa tanto dano assim. Será que essa coisa pode fazer o adversário se cansar de um jeito diferente? Pode ser que Kaido esteja levando dano de uma forma não convencional, digamos assim. O Luffy ainda vai acertar ele até o final desse capítulo, mas é muito menos constante do que estava acontecendo anteriormente. Querendo ou não, o Luffy estava acertando socos que estavam, né, como eu falei, demonstrando causar dano de fato, e pelo menos acertar o Kaido. Esse aqui parece que ele acerta, mas não dá pra saber se tá causando muito dano ou não, porque não tem um parâmetro muito bom pra isso aqui. E aqui a gente volta a ter um diálogo e o Luffy dizendo que quase morreu. Ele quase chegou a morrer, então em algum momento com certeza o coração dele parou de bater. E aí ele fala também que essa luta dele é muito desgastante. É engraçado que agora o Kaido fala que ele pode morrer em paz, pode ficar tranquilo que o conto da luta de Luffy vai ser lembrado, né? E isso é legal porque mostra que o personagem, querendo ou não, ele se importa um pouco com o Luffy de alguma forma, assim como o Katakuri, que respeitava o seu adversário em batalha. Então é basicamente a mesma coisa que tá rolando aqui. E aí a gente tem uma fala muito interessante, né? No primeiro momento que o Momonosuke viu, ele não entendeu porque que aquela pessoa, aquele ser que estava na frente dele, tinha a voz do Luffy. E aí aqui ele reforça isso. A voz do Luffy está desaparecendo do corpo dele, mas quando ele se transforma, continua sendo a voz dele, mas parece que é outra pessoa. Então a gente pode ter aí uma pequena mudança de personalidade, como eu falei, ou até mesmo ele morrendo aos poucos usando essa habilidade. Talvez seja uma habilidade que realmente desgaste muito o corpo dele. E a gente vê até mesmo ele falando isso e tendo um entendimento de Kaido sobre o assunto. O cara, infelizmente, como eu tinha pensado, o Kaido não conhece essa
fruta, ele não tem conhecimento sobre esse estilo de luta. Então, né, o Rox não tinha essa fruta, acabou essa ideia. Mas ele ainda assim tem alguma força de noção grande sobre quem era Joy Boy. E a gente vê essa relação deles dois aqui sendo de batalha e sendo relacionada com isso, querendo ou não. E a gente tem aqui o Luffy relembrando de alguns nomes. Ele fala do Momo, da Tama, do Kinemon, e aí ele volta a relembrar o nome do Pedro. Isso aqui é uma atitude muito bonita do Luffy, né? Principalmente pelo fato dele estar carregando a vontade não só do Pedro, mas de muitos outros Minks. E no meio dessa transformação a gente vê aquele sorriso voltando da primeira vez que ele transformou, e também a fumaça saindo, o coração voltando a bater num ritmo bastante específico, e Kaido cita que ele está morrendo. E aí o Luffy retruca dizendo que não tem por que sentir medo da morte. Nada vai deixar ele com medo. Ele já sacrificou o corpo dele e a alma dele em batalhas para salvar os seus amigos diversas vezes. E esse gesto aqui é basicamente a mesma coisa. A vontade do Pedro não vai morrer, mesmo que o Luffy tenha que superar todos os limites do corpo dele para isso. A gente vê ele acelerando e falando até pro coração dele acelerar os batimentos, e aí um certo tom, e ele vai alcançando, né? Ele vai tentando alcançar um certo tom, e ele fala que ele conseguiu. Ele chegou no tom que ele queria, que é aquele som dos tambores da libertação. Ele consegue alcançar esse som. Logo após isso, ele já dá uma olhada séria pra porrada que vai vir do Kaido, e ele toma, a cara dele entra nos espinhos que provavelmente estão revestidos com o haki do armamento, mas o corpo dele fica intacto, apesar de se alterar completamente. Ele fala que sentiu dor, mas parece que ele não sentiu, né? Vamos falar a verdade. Parece que ele tá 100% zero bala, pronto para levar mais. E ele leva. Após levar essa próxima porrada, a gente vê que ele tá parecendo um capa, e a gente vê o corpo dele de fato dando um golpe o mais diferenciado de todos. Antes, vamos falar sobre o que o Kaido disse, né? Antes dele ser acertado pelo braço girando do Luffy. Kaido se pergunta o que está acontecendo com esse cara. O que o Luffy está fazendo? Por que ele está mudando? Por que o cabelo dele ficou branco? Por que a roupa dele ficou branca? Como que ele tá lutando com o haki do armamento e haki do rei juntos, em um estilo de luta que é tão livre que também pode afetar os outros? Eu nunca vi nada do tipo antes. É aquilo, né? É o que os Gorosei falaram. A fruta do Luffy é basicamente a fruta que te dá um estilo de luta completamente livre. Você consegue manipular não só o seu corpo, como o que está à sua volta, e como até o próprio adversário. E ele já fez isso diversas vezes nessa luta. Esse é o maior poder do Gear 5. O que é curioso é que ele parece que não está usando o haki do armamento, mas o Kaido afirma que ele está usando haki do armamento e haki do rei juntos. E no momento em que ele atravessa a cabeça do Kaido, ele não está com o haki do armamento. Mas quando a gente vê ele voltando, parece que tá. Eu já não sei se é a sombra, se é um novo tipo, eu já não sei mais nada. Eu tô perdido nessa luta. Eu sei que ela está muito divertida. E a gente vê a reação de Yamato e Momonosuke assistindo essa luta um pouco estranha, vendo o Kaido sendo atravessado com um soco, né? Do jeito que o Luffy vai fazer com a Akainu para se vingar do que ele fez com o Ace, e o Luffy se divertindo, né? Que divertido, Kaido. E o Kaido caído no chão, meio que tomou um daninho, mas será que é o suficiente para vencer ele de uma vez por todas? E eu queria aqui falar um pouco sobre o poder realmente dessa habilidade, porque ele basicamente transforma tudo em borracha. Ele basicamente faz o corpo dele ter uma liberdade muito grande, mas é o que eu falei um pouco mais cedo, né? O quão forte ele tá conseguindo ser na luta. A gente vê que o Kaido tá lutando contra os supernovas, a gente vê que o Kaido tá lutando já a terceira vez contra o Luffy. Ele também lutou contra Yamato, deu o apavoro lá embaixo. Então assim, ele tá durando muito tempo. A gente não sabe se esse cansaço que fez ele cair, né, que fez suas pernas fraquejarem, é por causa disso ou é por causa da própria fruta do Luffy. Como eu falei, os golpes do Luffy não parecem estar sendo tão
fortes, e isso pode tirar um pouco da nossa noção do quão forte é essa habilidade. E todo esse estilo de luta pode estar cansando mentalmente o Kaido também, né? Porque imagina você estar enfrentando um cara que simplesmente toma porrada e não cansa. Além disso, a gente também tem aí um pequeno revés do que é o Gear 5. O corpo dele morrendo, a voz dele desaparecendo, e o Kaido falando isso também, né? Que ele está morrendo na hora que ele está se transformando. Será que essa habilidade tem a ver um pouco com o que era o Gear Second? E aí, por isso, ele está morrendo ao longo do tempo, ele está perdendo vida por causa que ele tá usando essa habilidade? Pode ser um motivo, né? Pelo visto, ele tem que deixar os batimentos dele numa velocidade e num ritmo tão diferente que isso obviamente afeta o corpo dele de diversas formas. Não só o corpo dele, como afeta também o ambiente em volta dele. Então é uma transformação que provavelmente deve ser de alto risco, e logo a gente deve ter a confirmação do quanto que isso é arriscado pro corpo dele, o quanto que isso vai causar de problema para ele no futuro. Mas eu vou deixar para falar um pouco mais dessas habilidades do Gear 5 um pouco para um próximo vídeo, porque tem bastante coisa para se falar. Eu quero falar bastante sobre essa questão do dano dele, do quanto que ele causa de dano. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever nesse canal, que você me ajuda demais. E eu vou ficando por aqui, valeu, falou, eu fui! Aproveitem que semana que vem também tem capítulo e a gente está vivendo o melhor momento de One Piece.